Enumerologia, página 3. Poderia dar uma palhinha, falar um pouco de cada item desta seção? Bom, eu construí a enumerologia da forma como eu achei mais fácil, porque não é fácil escrever a enumerologia, né? Então, eu fui para aquilo que eu já fazia fora da conscienciologia, que é ler bastante e categorizar as coisas. Então, eu construí a enumerologia dessa forma. Eu li os verbetes de proexologia e autoproexologia e aglutinei em categorias. E fazendo a tertúlia treino, um dos professores disse que também utilizaria essa sequência apresentada para sua autopesquisa, que ela também faz uma lógica, né? Embora essa não tenha sido a minha intenção, mas, enfim, se ela serviu de alguma forma, isso é muito positivo. Quando a gente fala sobre a autopesquisa do cotejo Verdade Relativa de Ponta e PROEX, você analisar as verdades relativas de ponta que a conscienciologia traz e de que forma isso se relaciona com a sua PROEX. Então, por exemplo, quando eu pego lá uma verdade relativa que, para mim, é cláusula pétrea, qual seria a minha cláusula pétrea? Quais indicativos me indicariam que aquilo ali eu não posso deixar de cumprir? Então, para cada uma dessas categorizações aqui, há verbetes, né, que são verbetes da proexologia que vale a pena aprofundar. A autopesquisa do cotejo, intraconsciencialidade e proex são aqueles fatores proexológicos relacionados ao próprio indivíduo. Então, por exemplo, qual o meu grau de autocomprometimento para cumprir a minha proex? Esse seria um exemplo de verbetes relacionados à intraconsciencialidade. A autopesquisa do cotejo técnica e PROEX seriam verbetes que estão relacionados a técnicas que eu posso utilizar para promover ou para desenvolver a minha PROEX. Por exemplo, a técnica do aproveitamento do tempo e outros que podem ter lá, que podem te ajudar a utilizar. A autopesquisa do cotejo, elementos nosográficos e PROEX, não necessariamente a gente só tem elementos positivos, né? Muitas vezes a gente tem alguns elementos que dificultam o desenvolvimento da nossa PROEX, então esses elementos também devem ser investigados. Se, de repente, eu tenho algum comportamento que está me desviando da PROEX, seria interessante ser analisado na minha autopesquisa. A autopesquisa do cotejo intrafisicalidade PROEX, muitos verbetes da proexologia tratam, por exemplo, das questões do dinheiro, que é uma energia e que a gente precisa aprender a lidar com ele para cumprir a nossa PROEX. Então, seria um exemplo. Autopesquisa do cotejo, fases existenciais e PROEX, também existem verbetes relacionados à proexologia que falam especificamente das fases, como, por exemplo, as fases preparatórias, tem alguma coisa que fala de inversor, tem fases na acabativa que falam do geronte proexista, então cada um pode analisar a fase que está, e a autopesquisa do cotejo, especialidade e PROEX, que seriam as especialidades que dariam suporte também à proexologia, enfim, o que derivariam dela. A retribuciologia poderia ser uma dessas especialidades, é o tema de um verbete. O que eu retribuo, ou o estudo do que eu posso retribuir com aquilo que eu recebi. Então, seria essa a enumerologia.